Primeiro, eles fazem isso se colocam seus corações nas alegrias desta vida. Não quero dizer que não devemos ter nenhum tipo de afeição por elas. Podemos ter alguma afeição pelas alegrias deste mundo. Caso contrário, deixariam de ser alegrias. Se não pudéssemos ter nenhum grau de alegria nelas, não seríamos gratos por elas. As pessoas podem, até certo ponto, se deleitar com amigos terrenos e outras alegrias terrenas. Isso está de acordo com o conselho do sábio que nos aconselha a fazê-lo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. No entanto, ao colocar nossos corações nestas coisas, ao colocar nossa felicidade nelas e deixar fluir nossas afeições por elas, ao direcionar e fixar nossas inclinações tanto para elas que não podemos nos sentir bem sem elas, de modo que grande parte da força das faculdades de nossas mentes sejam empregadas e absorvidas por essas coisas, mostramos que temos nossa dependência em outro dia. Aquele que age assim, age como se dependesse de outro dia, sim, de muitos outros dias neste mundo. Pois é muito evidente que se as alegrias deste mundo são de tal natureza que não devemos depender delas por mais de um dia, elas não valem a pena que se coloquemos nossos corações nelas ou nossa felicidade nelas. Podemos nos alegrar nas alegrias do mundo, mas não de tal maneira a colocar o resto de nossas almas nelas. Como diz o apóstolo, devemos nos alegrar nelas como se não nos alegrássemos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 30. Portanto, se a alegria falhar, nosso estoque pode permanecer inalterado, e nesse caso, devemos nos comportar apenas como se tivéssemos perdido um pequeno fluxo de alegria, mas ainda tivéssemos a fonte em plena posse. Deveríamos nos comportar como aqueles que não têm a fonte de sua alegria abalada, embora algumas coisas tenham falhado. Nossa felicidade, em sua maior parte, se posso dizer assim, deve permanecer em uma base inabalável. Aqueles que estão muito satisfeitos e elevados com as alegrias do mundo, certamente se comportam como se dependessem de sua continuidade por mais 1 ou 2 dias. Aqueles que se entregam a alegrias vãs e levam uma vida alegre, mostram que colocam seus corações nas alegrias do mundo e se comportam como aqueles que dependem de mais dias do que o presente. Pois, se estivessem conscientes de que não poderiam depender de nenhum tempo futuro, exceto que a morte poria um fim eterno a toda a sua alegria carnal antes de amanhã, eles não teriam ânimo para passar o dia presente da maneira como fazem agora. Isso imediatamente produziria neles uma disposição muito distante da leviandade e da vaidade. E quando as pessoas estão muito abatidas pela perda de quaisquer alegrias temporais ou por qualquer decepção temporal, isso mostra que elas colocam seus corações nelas e se comportam como se vangloriassem do amanhã e dependessem de uma longa continuação de vida. Se não tivessem tal dependência, não seriam sobrecarregadas por sua frustração. Se estiverem muito abatidas e o conforto de suas vidas for destruído por isso, mostra que essas alegrias temporais eram muito a base sobre a qual o seu conforto estava. Aquilo que faz um edifício vacilar e ameaça sua destruição não é a retirada de algumas partes exteriores da superestrutura, mas a remoção de alguma parte considerável da base sobre a qual a casa está apoiada. Segundo,
Se os homens se orgulham de suas circunstâncias mundanas, mostra que eles têm dependência do amanhã. Pois nenhum homem pensaria que vale a pena vangloriar-se daquilo que pode depender apenas por um dia. Embora um homem tenha hoje uma grande propriedade, ele não se envaidecerá com ela, a menos que dependa de tê-la amanhã. Um homem que não tem outra dependência, senão que amanhã pode estar no túmulo, onde o pequeno e o grande estão no mesmo nível. Jó, capítulo 3, versículo 19. Não se orgulhará muito de sua promoção a um posto de honra. Essa pessoa não se orgulhará de suas roupas ricas e finas, sabendo que pode ser despojada pela morte de amanhã e enviada para o mundo como veio nu para ele. Hoje ele não se orgulhará muito de sua beleza pessoal, sabendo que não pode escapar amanhã do golpe da morte, que destruirá toda a sua beleza e fará com que aquele rosto, que ele agora acha tão formoso, pareça horrendo e horripilante. Quando, em vez de um semblante corado e florido, haverá o sangue estagnado, frio e congelado, a carne rígida e argilosa, os dentes fixados, os olhos fixos e afundados na cabeça. Ele não se orgulhará muito de abandonar o seu corpo com roupas vistosas e chamativas, quando é consciente de que pode ser envolvido em um lençol funerário amanhã, para ser levado ao túmulo onde apodrecerá, será coberto e cheio de vermes. Terceiro, quando os homens invejam os outros de suas alegrias mundanas, sua riqueza, sua felicidade no mundo, os seus títulos e altos cargos, seus prazeres sensuais ou quaisquer de suas circunstâncias mundanas, mostram que eles colocam seus corações nas coisas do mundo e que não são conscientes de que essas coisas não podem ser dependidas por outro dia. Se fossem, não achariam que vale a pena invejá-las. Elas pareceriam tão sem valor aos seus olhos que eles não se importariam com quem as tivesse ou quem ficasse sem elas. Portanto, quando contendem por posses e alegrias mundanas, pois quase todas as contendas no mundo são sobre essas coisas, mostra que têm dependência do amanhã. Caso contrário, não achariam que as alegrias do mundo vale a pena por brigar. Elas pareceriam tão sem valor aos olhos deles que eles não se importariam que as tivesse ou quem as perdesse. Portanto, quando estão seguros em seus pecados sobre a luz do Evangelho, a menos que sejam enganados por uma falsa esperança, geralmente o fazem, porque se vangloriariam do amanhã. Dependem de oportunidades futuras. Se enganam com esperanças de viver muito tempo no mundo. Dependem do que acontecerá no futuro. Dependem do cumprimento de suas boas intenções quanto ao que farão em um momento mais conveniente. Quarto, os homens se comportam como se dependesse de outro dia quando descuidam de qualquer coisa que hoje deve ser feita antes de morrer. Se houver algo que seja absolutamente necessário ser feito em algum momento antes da morte, e a necessidade disso seja suficiente declarada e mostrada à pessoa para que assim, necessário se ele negligenciar, começará imediatamente, sinceramente e com todo o seu vigor. Certamente, isso traz consigo a ideia de que o homem depende de ser feito em outra ocasião e, consequentemente, depende de ver outro dia. Porque, quanto às coisas que são absolutamente necessárias de serem feitas, é necessário não apenas de uma possibilidade de oportunidade futura, mas de algo em que se possa confiar, algum bom motivo para concluir que teremos oportunidade futura. Portanto, quem vive sob esse evangelho e não reforma completamente sua vida hoje, lançado fora todas as abominações e negando todos os desejos, e não se aplica à prática de todo o seu dever para com Deus e,
próximo e não começa a fazer a religião o seu principal negócio, age como alguém que depende de outro dia. Porque ele é abundantemente ensinado que essas coisas devem ser feitas antes de morrer. Aqueles que têm buscado a salvação por muito tempo, de maneira preguiçosa, insincera e superficial, e não veem nenhum efeito bom disso, têm razões abundantes para concluir que em algum mau momento antes de morrer, eles não apenas devem buscar, mas esforçar-se para entrar pela porta estreita e devem ser violentos para o reino dos céus. Portanto, se eles não começam assim hoje, agem como se dependessem de outro dia. Da mesma forma, aqueles que viveram negligenciando algum dever conhecido, seja a oração secreta, seja pagar alguma dívida antiga que tem com o próximo, seja o dever de confessar alguma falta a um irmão que tem alguma coisa contra eles ou de fazer restituição por algum dano, agem como se dependessem de outro dia. Quinto, os homens se comportam como se dependessem de outro dia quando fazem hoje o que deve ser feito em algum momento. Muitas coisas feitas pelos homens devem ser feitas por eles. Eles devem voltar atrás no caminho que percorreram, ou estarão arruinados para todo sempre. Portanto, ao fazerem essas coisas, agem como aqueles que dependem de outra oportunidade futura para desfazê-las. Quando o homem trapaceia ou engana seu próximo em alguma coisa, age como aquele que se vangloria do amanhã, pois ele deve desfazer o que fez antes de morrer. Ele deve fazer restituição em algum momento, ou a justiça divina que supervisiona todas as coisas e governa o mundo inteiro e garantirá que o que é correto seja feito. Não o deixará escapar. Da mesma forma, quando os homens cedem à tentação e se entregam às solicitações de suas paixões para cometer algum pecado, agem como quem depende de outro dia. Eles fazem o que deve ser desfeito. O que fazem agora deve ser desfeito pelo arrependimento, sincero e profundo, ou estarão arruinados e perdidos para sempre. Portanto, se as pessoas estiverem buscando a salvação por um tempo e depois forem culpadas de apostasia, voltando atrás depois de terem colocado as suas mãos no arado, agem como quem depende de outro dia. Pois o que fazem agora deve ser desfeito em algum momento. Eles devem voltar atrás de sua apostasia e de ter todo o seu trabalho a fazer novamente. E essas coisas devem ser desfeitas neste mundo, enquanto os homens estão vivos, pois não haverá desfazimento delas depois. Elas podem ser sofridas, mas nunca desfeitas.